Messias. E hoje eu quero falar do verbo que se fez gente. O pastor Maurício esteve aqui na época das comemorações do nosso aniversário, em setembro, e ele trouxe aqui alguns exemplares do livro, alguns irmãos compraram, um livro muito gostoso de ler, e o título do livro é O Verbo se fez gente. Ou seja, baseado no que é isso aí? Baseado no Evangelho segundo São João, onde diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Então hoje, irmãos, eu quero abordar essa mensagem, vou ser bem breve na mensagem, nós temos ainda essa participação do dia da Bíblia, mas eu quero abordar um pouquinho, irmãos, a mensagem do Natal no Novo Testamento. O Verbo que se fez gente. Eu quero primeiramente convidar você para abrir o Evangelho segundo São Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. É um texto onde descreve a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E esse texto é básico, nós temos que ler esse texto para compreendermos tudo aquilo que envolve o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos abriram o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, diz assim, vou ler aqui na Nova Almeida: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores e os anjos, é o subtítulo desse texto que nós vamos continuar lendo. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, e todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Daqui para diante, irmãos, eu vou ler alguns textos salteados, mas esse texto em base traz para nós o nascimento do Senhor Jesus e algumas coisas que envolvem o nascimento, principalmente a promessa, né? Aqueles pastores, o texto diz aqui que eles aguardavam a manifestação, eles criam que Deus iria enviar o Messias. Então guarda isso aí um pouquinho com você. Agora, voltando ao texto, o texto no início diz que havia um recenseamento. Algumas outras versões diz que é um alistamento.
Então, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo ali e que fez José e Maria saírem do lugar onde eles estavam para ir até o governador César Augusto, né, a alistar-se ou recensear-se, e estavam ali então por ordem deste governador chamado César Augusto. O Evangelho de Lucas, irmãos, ele trata com um pouquinho mais de detalhes dessa história. Ou seja, ele se detém um pouquinho nessa história desse alistamento, desse recenseamento. Talvez uma história nacional. O governo da Palestina estava sob o domínio de César Augusto. Então, quando o decreto era anunciado, ele tinha algumas considerações. Por exemplo, por que a pessoa ia se recensear? Por que a pessoa ia se alistar? Muitas vezes porque o governador queria saber quantos homens existiam para que pudesse cobrar mais imposto. Muitas vezes ele queria saber quantos homens aptos a sair à guerra existiam para que ele pudesse contar com esses homens. Então ele emitiu esse decreto. Nessa versão bíblica aqui, diz que esse é o segundo. Quirino, como foi governador, tinha feito o primeiro, e agora vem César Augusto e faz esse decreto para que os homens pudessem subir, serem contados, serem exatamente conhecidos, aqueles que podiam ir à guerra, aqueles que podiam pagar impostos, né? Então era um tipo de um controle, como nós temos hoje. Hoje nós temos um controle. Hoje, quando você vai a algum lugar, às vezes a pessoa diz: você quer nota paulista, não é isso? Nota paulista, né? Você quer nota paulista, então, o que é isso? Quando você dá lá o número do seu CPF, vem lá uma lista, né? Na Receita Federal, daquilo que você comprou. Depois você pode resgatar isso aí. Então as pessoas dizem: mas isso aí é para controlar quem comprou e tal. E existem outros métodos, né, para se controlar e para se saber no que o povo está gastando, o que o povo está fazendo, as operações bancárias. Tem muita gente que compra moeda estrangeira porque não tem conta em banco, porque não quer ficar conhecido pela conta. E então, irmãos, existem muitas maneiras de você ludibriar, vamos dizer assim, o governo, o fisco. Mas na situação aqui era obrigatório. Porque quando os enviados de César Augusto passavam pelas aldeias, era exigido que aquelas pessoas tinham feito o alistamento, senão eles eram até mesmo presos, né, condenados. Então José, como um cidadão hebreu, porém vivendo sob o domínio de Roma, ele obedece. Ele pega a mulher. Por que Maria vai junto, irmãos? Havia necessidade de Maria junto? Sendo que os homens eram contados? Não havia. Mas por que ela vai junto? Porque ela está grávida. Então, José pega a sua mulher, faz uma viagem longa. É uma longa viagem para poder subir até a presença de César Augusto e fazer aquele alistamento, participar daquele recenseamento. Interessante também, irmãos, que Maria, ela jamais seria escolhida para ser a mãe de Jesus se dependesse dos homens, porque era uma mulher pobre, né? Era uma mulher nova. Maria era novinha quando ela ficou grávida do Espírito Santo. Então, na concepção do homem, se você fosse escolher, você jamais escolheria Maria. Não, pegar uma mulher um pouco mais experimentada, pegar uma mulher que já teve um filho, ou uma mulher que já tem mais experiência de vida. Assim como aconteceu com Paulo. Se nós pudéssemos escolher, jamais nós escolheríamos Paulo para ser um dos apóstolos do Senhor Jesus, reconhecido como apóstolo do Senhor Jesus, né? Porém, Deus vem e escolhe Maria. Foi uma graça que ela recebeu de Deus, ser escolhida para trazer ao mundo a pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha quantas coisas envolvem o nascimento de Jesus. Quantas coisas envolvem o nascimento de Jesus. Quando você pega, irmãos, o texto de Mateus, que narra também a mesma experiência, texto de Mateus. Lucas é mais detalhista, né? Sempre foi no seu evangelho um pouco mais detalhista. Mas quando você pega o texto de Mateus,
ele vai descrever até mesmo a genealogia de Jesus Cristo no capítulo 1. Então ele vai se atendo a coisas também que Lucas não abordou e que ele agora vai abordar, vai falar. E uma das situações interessantes que Mateus fala aqui no capítulo 1, verso 23, diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então veja, Mateus ele entra no aspecto do nome de Jesus, que significa o quê? O verbo que se fez gente, o verbo que agora está presente, Emanuel. Emanuel é Deus com a gente, Deus conosco. Então ele traz essa ideia, né? Mateus aborda essa ideia do verbo que se faz carne. E ele também traz, irmãos, a ideia no versículo um pouquinho anterior, aí no 20, o anjo se apresenta e fala para José sobre o nascimento de Jesus. E o verso 20, na segunda parte, diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus. Jesus significa Yeshua. Yeshua significa Salvador, salvação, salvação de Deus. É a mesma raiz de Joshua, de Josué, de Isaías, é a mesma raiz, né? Jesus já é um nome aqui um pouco mais latinizado. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Então, irmãos, estou tentando sintetizar um pouquinho tudo aquilo que envolve o nascimento do Senhor Jesus. Na passagem dos magos, que eu vou abordar daqui a pouquinho, Herodes ele quer saber onde está Jesus. Por que ele quer saber onde está Jesus? Ele diz: eu quero ir lá para adorá-lo. Ele não queria adorar, ele queria tirar Jesus do caminho, né? Então, irmãos, o nascimento de Jesus ele é interessante. Voltando lá para Lucas, eu não vou abrir novamente, mas voltando lá para Lucas, a ideia é: eles chegaram de longe, e quando foram procurar lugar, numa estalagem, numa instalação, hoje seria um hotel, um albergue, né? Um lugar mais simples, porque eles eram de origem humilde, José era um homem humilde, Maria também, e eles vão procurar um lugar, e a Bíblia diz que eles não encontraram um lugar. Por quê? Imagina, irmão, se aqui na Zona Norte apenas, imagina, na Zona Norte, amanhã o governo faz um proclame e fala assim: ó, todo mundo tem que se recadastrar. O que a gente vai fazer aqui na igreja, né? Todo mundo tem que se recadastrar. Você fala: mas eu estou tudo direitinho, meu título de eleitor, todo mundo tem que ir. Imagina, irmãos, ele dá um endereço lá no centro de Santana para você ir. Imagina como é que ia ficar aquele lugar. Imagina o pessoal que vem lá de Guarulhos, né? Agora, vamos imaginar aqui, as pessoas vinham, irmãos, de toda a área até Belém, subiram até Jerusalém para se alistar. Veja, o que aconteceu? Os lugares começaram a ficar cheios. Quem tinha dinheiro e chegou primeiro, reservou lá o melhor lugar na estalagem, para dormir, para poder no dia seguinte se alistar, para poder permanecer ali algum tempo. E quando chega José, sem dinheiro talvez, procurando um lugar muito humilde, e ele não encontrou o lugar. Nós conhecemos a história. É interessante, né? Uma mulher grávida, se fosse hoje, a pessoa fala assim: ó, arruma um lugar, porque senão eu vou processar você. Ela tem, como é que chama? Prioridade. Não é verdade? Tem prioridade, porque ela está grávida. Mas naquela época, irmãos, não tinha nada disso aí. Então chega Maria, José, fala: minha esposa está grávida, eu preciso de um lugar. E deve ter procurado em muitos lugares, até que alguém falou: ela não tem um lugar aqui, mas ela está aqui grávida, está cansada, não aguenta mais caminhar daqui para lá, de lá para cá. E alguém fala: ó, tem um lugar aqui no estábulo. Eu não sou, irmãos, da roça. Eu não sou da roça, meu pai era. Meu pai contava, né, dos estábulos, como é que ficavam lá os animais. E às
às vezes, hoje, irmãos, tem lugar aqui onde o animal dorme que é melhor do que o meu quarto. Né? Os cavalos lá do Jockey Club, eu lembro quando eu ia trabalhar lá, os cavalos comiam comida melhor que eu, a aveia deles era importada, a minha é essa que compra do mercado. Então, interessante, mas naquela época, irmãos, era tudo mais humilde, mais simples. E arrumaram um cantinho, falaram, tenta ficar aí, passa a noite aí, pelo menos não fica no relento, não fica aí na noite fora, e você arruma um cantinho e a gente conhece a história, estamos cansados de conhecer a história. Talvez prepararam lá um cantinho, puseram uma palha, para Maria sentar, descansar um pouco o corpo, e de repente naquela noite, Jesus nasceu, naquele lugar simples, naquele lugar humilde, não é? Tudo isso envolvendo o que, irmãos? O Verbo que se fez gente, e Ele agora vai habitar entre nós. Domingo que vem eu quero falar do verbo entre nós. Hoje eu estou falando do Verbo que se fez gente, transformou-se em gente. O Verbo, a ação, a palavra de Deus, o gesto de Deus se transforma agora em gente, naquele lugar simples, humilde. Assim como Maria era uma mulher pobre, não é? É assim, José também era um homem pobre. Não encontraram lugar a não ser em uma estrebaria, em um estábulo. O que não deixa de ser, irmãos, um contrassenso. É um contrassenso. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu num berço de palha. Se eu fosse perguntar para as mamães aqui, quando vieram os filhinhos, né? Alguns aí, talvez eles estão esperando. É assim que você prepara para o seu filho vir? É, irmãos? Uma das feiras que tem o maior movimento, era aqui, realizada aqui no Embu, não sei se ainda tem, era uma feira que se chamava Mamãe e Bebê. Era uma das que mais movimentava, né? Por quê? É um mercado que rende muito dinheiro. Porque o casal às vezes espera a chegada do filho, não é? E se vem o filho, muitas vezes não vem. Mas se vem o filho, o que o casal faz? Procura fazer o quê? Oferecer o melhor para o filho. E aqui então, irmãos, José encontrou o melhor para Maria. O que era o melhor? Um lugar, pelo menos, para que ela não ficasse ao relento. E foi naquele lugar que Deus então faz a palavra se cumprir e o Verbo se torna gente. Vimos os pastores. Essa passagem que nós lemos de Lucas, os pastores estão ali, vem o anjo e fala: olha, eu venho anunciar para vocês o quê? Boas novas, novidades, coisas tremendas. Então, irmãos, a gente vê muito na peça de Natal, a gente vê muito na propaganda de Natal. Eu estava aqui na quinta-feira, o Victor estava falando aqui sobre a história do Natal, e eu estava lembrando, irmãos, né, que alguns acham o Natal uma época boa, tem alguns que acham uma época triste. Eu estava lembrando lá da Igreja Batista do Cambuci. Eu gostava muito da época do Natal, porque a gente ganhava um saquinho de bala. Eu já contei aqui, vocês estão cansados de ouvir isso aí, né? Montava uma árvore de Natal na Igreja Batista, e embaixo botava lá um saquinho, e o saquinho ficava lá até o ano novo, e a gente só ficava olhando. Era um saquinho de bala que a igreja dava. De vez em quando vinha um bombom dentro, a gente festejava, né? Opa, já veio um bombonzinho, mas as balas eram desejadas demais. E eu lembro, irmãos, que era a época em que a gente tinha a oportunidade de comprar um Keds. Alguém sabe o que é Keds? E quem sabe o que é Keds? Está velho, hein? Keds é o tênis, irmãos. A gente chamava de Keds. Conga. O que mais? Pamba. Né? Então era uma época que a gente chegava até assim. Eu lembro que uma vez eu ganhei um Olímpicos, sabe? Naquela época era laranjado e preto. Minha mãe não lembra. Mas eu cheguei entrando assim na igreja, né? Contente com o meu Olímpicos e tal. Então era uma época bonita, irmãos. Mas o que mais eu gostava, sabe o que era?
no Largo do Cambuci, que hoje não é mais largo, hoje é estreito do Cambuci. As ruas encurtaram larguinho, mas era onde a gente fazia evangelização, onde eu cresci fazendo evangelismo. Eu gostava, irmãos, porque o Lions Club montava lá um presépio. Todo ano montava um presépio. E o presépio era com animais de verdade. Era lá que eu via a ovelhinha, tinha cabrito, não sei se tinha tudo isso lá na estrebaria lá com Jesus. Mas tinha lá os bonecos, né? Um boneco simbolizando Jesus. E tinha os animais, eu parava e ficava olhando. Como eu gostava, era passagem obrigatória. Descia um ponto antes, né, do ônibus, porque a gente só andava de ônibus, descia um ponto antes para passar pelo Largo do Cambuci, que eu queria ficar olhando os bichinhos lá. E quantos natais aconteceram? Quando eu tinha ano que não montava o presépio, eu ficava triste. Falei, poxa pai, não teve o presépio esse ano? Teve um ano que só montaram com um boneco, e eu fiquei triste porque eu queria ver os animais. Então, irmãos, a gente está cansado de ouvir isso, de ver isso, não é? Mas quando a gente para, irmãos, para meditar na profundidade disso que a gente está falando, desse acontecimento, eu já começo dizendo para os irmãos, eu não estaria aqui nessa noite, estaria em qualquer outro lugar, se esse acontecimento não tivesse feito parte da história. Talvez você não estivesse aqui. Talvez para mim a coisa mais importante, o dia mais importante, que é esse segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, talvez não tivesse significado para nenhum de nós. Mas hoje nós estamos aqui, irmãos. Passamos o dia na igreja, muita gente praticamente passou o dia na igreja, com alegria. Eu sei que está muita gente cansada, porque trabalhou, fez almoço e tal, mas no fundo a gente está feliz, por quê? Porque para nós o Natal é Jesus Cristo. Para nós aquele presépio, irmãos, que eu via lá o bonequinho lá e os animais de verdade, para nós, irmãos, aquele Cristo, ele é verdadeiro, ele é real, ele nasceu, ele é vida, e ele é a razão da nossa vida, de contarmos essa história com alegria. Por quê? Porque Jesus nasceu. É Natal, Jesus nasceu, o Verbo se fez carne, o Verbo se fez gente. Então aqueles pastores, eles estão ali no campo, acostumados muitas vezes a deixar as ovelhas, quem sabe num lugar mais seguro, vigiando as ovelhas. Eles estão ali e de repente o anjo aparece e proclama para eles: olha, boas novas eu tenho para dizer para vocês, nasceu o Salvador. Aleluia! E eles saem, irmãos, felizes. Eu não sei nem o que fizeram com as ovelhas, mas eles saem e se dirigem, porque eles querem agora conhecer o Rei Jesus Cristo, querem adorá-lo, querem servi-lo. E outro texto, irmãos, interessante em Mateus, no capítulo 2, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, onde estava o recenseamento, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Esses magos, irmãos, quanta coisa se fala desses caras, né? Eu já ouvi tanta coisa. Magos, talvez a tradução trouxe esse nome, mas o que eram esses magos? Algumas traduções dizem sábios do Oriente, alguns dizem que eram astrônomos, não astrólogo, né? Astrônomos. Quem é o astrônomo hoje? É aquele que estuda o quê? Os efeitos do céu, observadores dos céus, até mesmo talvez eruditos hebreus, que conheciam as promessas e aguardavam o cumprimento dessas promessas. Estudiosos, né? Aqueles que talvez tinham até alguns textos antigos que falavam a respeito da tradição de que viria um Messias. Então muita coisa se fala desses magos, desses reis. Alguns dizem reis magos. Eram reis? Não eram magos, não é? Mas esses homens, esses sábios, interessante, eles estão observando os céus,
Aquilo fazia parte, talvez, da ciência deles. E eu gosto demais, irmãos. Eu já falei aqui isso aí. Talvez o meu coração, se eu pudesse estudar astronomia, seria um sonho do meu coração. É que na época que eu saí do colegial, era muito caro. Só tinha uma faculdade no Rio de Janeiro, difícil de entrar. Hoje eu nem sei se o povo estuda astronomia ainda, não é? Mas eu gosto tudo que é do céu. O meu irmão aqui da igreja me deu um DVD do Hubble. Eu gosto de ficar vendo aquele telescópio voando, filmando os céus, filmando as estrelas, eu gosto demais disso aí. Então aqueles homens, irmãos, eu não sei que tipo de coisa eles tinham para observar o céu, de instrumento. E eles estão lá olhando as coisas que acontecem, uma estrela cadente, uma estrela passando, as constelações, e de repente eles veem uma estrela diferente. A estrela do menino. Diz o texto aqui: vimos a sua estrela. Vimos a sua estrela. Vocês já ouviram falar da calçada da fama lá em Hollywood? Onde as estrelas vão lá, muitas vezes põem o quê? A planta dos pés, alguns colocam a palma das mãos, para ficar marcado na calçada das estrelas, não é? Aqui não, irmãos. Aqui a estrela, ela está lá no céu. É uma estrela diferente, que chamou a atenção deles. Olha, não será esse o sinal que nós estávamos aguardando? Vamos seguir a estrela. Vimos a estrela do menino. Está aqui no texto. Onde está o recém-nascido? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorar. Você reconhece, irmãos, a estrela do menino? Tem muita gente aqui que fala o nome de Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Então aqui nós temos a estrela do menino e o menino da estrela. A estrela que conduziu aqueles homens, aqueles sábios, e o menino da estrela. Se fosse usar o linguajar de hoje, o menino que já nasceu com estrela. É uma linguajar que a gente usa, né? Por que ele nasceu com estrela? Ele é o verbo que se fez carne. É o verbo que se fez gente e habitou entre nós. Viemos aqui para adorar. Depois a história que vai contar, né? No verso 7, se não me engano, Herodes, né, ele chama esses homens para uma reunião secreta. Ele diz: olha, se vocês acharem, me chamem também, avisem, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Mas ele queria tirar Jesus do caminho. E eles vão embora. Depois de ouvirem o rei, chegaram lá procurando, eles vão embora. Vendo eles a estrela novamente, estou lá no verso 10, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, lá na estrebaria, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, sábios o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vieram de longe. Vieram lá do Oriente para adorar. Eu coloquei aqui: não mediram esforços para ir adorar a Jesus. Não mediram esforços para ir adorar a Jesus. Irmãos, quantos obstáculos a gente coloca na vida da gente, não é? Para fazer as coisas de Deus, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Está muito calor, está muito frio. O irmão falou aquilo, o irmão disse aquilo outro. Hoje eu estou cansado, eu trabalhei.
Quantos impedimentos, irmãos. Aqueles homens vieram de muito longe. E eu acredito que vieram numa caminhada. Não é brincadeira, irmãos. Por quê? Vimos a estrela do menino. Você conhece o menino da estrela. Você conhece quem é teu Senhor, teu Salvador. Vimos a estrela. E o que vocês vieram fazer aqui? Viemos aqui para adorar. Irmãos, quando você saiu de casa, você saiu guiado por essa estrela? Talvez o corpo falou, fica. Mas o teu espírito, o teu interior falou, não. Vamos para adorar. Eu conheço essa estrela. Melhor ainda, eu conheço o menino da estrela. Viemos aqui para adorar. E o texto diz então, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas. Aqui é outro ponto interessante desse texto, irmãos. Outro ponto muito interessante. Mirra, ouro, incenso. Eu tenho lido durante quase toda a semana a respeito desses 3 presentes que Jesus recebeu. Pesquisado, pessoas dizem, pastores dizem, pesquisadores dizem, pessoas do Oriente que não tem nada a ver com cristianismo, dizem a respeito desses 3 presentes aqui. Então, o ouro não precisamos dizer, né, irmãos? O ouro sempre é o que? O símbolo do quê? Da realeza. A coroa do rei é de ouro, não é assim? O ouro a gente precisa dizer, é a realeza. O incenso, irmãos, quando você procura esse incenso na Bíblia, que você vai lá desde o lado da época do tabernáculo, quando eles queimavam incenso, não é esse negócio fedido que tem por aí, que vendem por aí, não. O incenso era alguma coisa preparada com ervas finas, com componentes especiais. E dentro do tabernáculo, quando o incensário ele era aceso, aquele incenso que ele fazia, perfumava o ambiente. Ouro, a realeza, um incenso aromático queimado para subir com um cheiro suave até a presença de Deus. E a mirra, irmãos, ela é extraída de uma herbácea, do tipo de uma árvore raríssima, a mirra, para se tirar um bálsamo dela. Esse bálsamo era muito caro, era vendido muito caro, e ele era usado muitas vezes para passar no corpo das pessoas que tinham morrido, defunto. E não era o pobre que fazia isso, o pobre não podia fazer isso, o pobre não tinha dinheiro para isso, o pobre tinha que comprar comida. E esses homens, eles dizem, nós viemos aqui para adorar o verbo que se fez gente, o verbo que está entre nós. E se curvam, adoram e entregam os presentes. Segunda-feira, irmãos, nós tivemos aqui nossa reunião de oração. E nós apresentamos diante de Deus muitos pedidos de oração. Muitos. Quinta-feira, hoje, antes de vir para cá, estava conversando com o irmão que se lembrou hoje pela manhã, estava com o esposo no hospital, pediu o nome do esposo para nós orarmos, pelo esposo dela nessa noite, pedindo oração. Quem sabe se eu perguntar aqui agora no final do culto, irmãos, quantos aqui precisam de uma oração, de um favor de Deus? Quanta gente vai sair do seu lugar para vir aqui, para apresentar diante de Deus o seu pedido de oração, não é verdade? Mas nessa noite, irmãos, Deus está falando diferente para nós. Deus está perguntando para você, o que é que você tem para oferecer, se prostrando diante do verbo que se fez gente? Ouro, incenso, mirra. Deus está perguntando o que é que você quer.
Deus está perguntando: o que é que você trouxe? Qual o presente que você tem para Jesus nessa noite? Ele está dizendo: esquece um pouco de pedir agora. Agora a questão é: o que é que você tem para oferecer? Ouro, porque Ele é o Rei dos reis e a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Incenso. Incenso, irmãos, é a minha adoração. A minha adoração. Única adoração ao único que é digno de ser honrado e adorado, que é Jesus. A mirra é a minha unção sobre Jesus. Poxa, mas não é ao contrário, pastor? Não é Jesus que unge? Sim. Mas aquele que derrama a unção sobre nós é agora aquele que nós queremos simbolicamente ungir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Verbo que se fez gente, habitou entre nós, mudou a minha história, mudou a tua história. Onde nós estaríamos hoje se não fosse a graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo? Se não fosse a graça de Deus derramada em nossas vidas através de Jesus Cristo. Então nessa noite é uma noite de presentes, porque o Verbo se fez gente, habitou entre nós. Aqueles sábios vieram de longe, caminharam não sei quantos dias, procurando o menino daquela estrela. E foram lá para adorá-lo. Nós viemos aqui para adorá-lo. Viemos aqui para presenteá-lo. Deus está perguntando para você nessa noite: o que é que você tem para oferecer a Jesus nesta noite? Que presentes você tem para oferecer a Jesus nessa noite? Amém?